Marina estacionou o carro em frente à casa com um sorriso no rosto. Pela primeira vez em meses, conseguira sair mais cedo do trabalho. A reunião que tomaria toda a tarde fora cancelada de última hora. E ela decidiu fazer uma surpresa para o filho adolescente, Lucas, de 16 anos. Compraria pizza no caminho. Assistiriam a um filme juntos. Como nos velhos tempos, antes da rotina sufocante, engolir todos os momentos em família. Ao abrir a porta da frente, o silêncio da casa pareceu estranho. Normalmente, Lucas ouvia música alta ou jogava videogame com os amigos online. Marina deixou a bolsa no sofá e subiu as escadas, seus passos abafados pelo carpete bege. A porta do quarto do filho estava entreaberta, e foi quando ela ouviu. Não eram gritos, não era música. Era um som baixo, sufocado, que fez seu coração acelerar instintivamente. Marina empurrou a porta devagar, e a cena diante dela congelou o tempo. Lucas estava sentado no chão, encostado na cama, com o rosto escondido entre os joelhos. Seus ombros tremiam descontroladamente. Ao seu redor, espalhados pelo chão, havia dezenas de papéis amassados, cadernos rasgados e, na parede, marcas que pareciam ter sido feitas com os próprios punhos. O celular dele estava jogado no canto, com a tela quebrada. Mas não foi isso que partiu o coração de Marina, foi o que ela viu na escrivaninha. Um bilhete escrito com letra trêmula, que começava com as palavras: "Mãe, me desculpa, mas eu não aguento mais." Marina sentiu as pernas fraquejarem. Como ela não havia percebido? Como passou tanto tempo sem enxergar o que estava acontecendo com seu próprio filho? Naquele momento, ela soube que nada em sua vida seria como antes, e que aquela tarde mudaria tudo para sempre. Olá, pessoal! Antes de continuarmos essa história que vai mexer com o coração de todos vocês, eu preciso pedir uma coisa muito importante. Se você está assistindo e ainda não é inscrito no canal, clica naquele botão vermelho agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E deixa aquele like para o algoritmo entender que você quer mais conteúdos assim. E me conta aqui nos comentários. Você é de qual cidade e de qual país está assistindo? Eu adoro saber de onde vem cada um de vocês. Escreve aí, estou assistindo de sua cidade. Vou ler todos os comentários e responder o máximo que conseguir. A nossa comunidade está crescendo cada dia mais e eu fico muito feliz em ter você aqui comigo. A história de hoje é baseada em fatos reais e toca em um assunto muito sério que afeta milhões de famílias ao redor do mundo: a saúde mental dos nossos jovens. Quantas vezes estamos tão ocupados com nossas rotinas que esquecemos de olhar verdadeiramente para quem amamos? Quantos sinais deixamos passar? Marina era uma mãe dedicada, trabalhadora, que fazia de tudo para dar o melhor ao filho. Mas como tantas de nós, ela estava cega pela correria do dia a dia. Lucas, por outro lado, estava travando uma batalha silenciosa, uma guerra interna que ninguém ao seu redor conseguia enxergar. E naquela tarde de quinta-feira, quando Marina chegou mais cedo em casa, ela descobriu uma verdade devastadora, que mudaria completamente o rumo de suas vidas. Prepara o coração, porque essa história vai te fazer refletir sobre relacionamentos, família e a importância de estarmos verdadeiramente presentes na vida de quem amamos. Vamos lá. Marina ficou paralisada na porta por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Lucas ainda não havia percebido sua presença. Ela viu o filho levar as mãos à cabeça, puxando os cabelos com força, enquanto soluçava baixinho. Era uma cena tão dolorosa que Marina sentiu uma pontada aguda no peito, como se alguém estivesse espremendo seu coração com força. Com cuidado, ela entrou no quarto e se ajoelhou ao lado do filho. Lucas levantou o rosto assustado, os olhos vermelhos e inchados, encontrando os dela. Por um momento, ele pareceu uma criança pequena novamente, assustada e vulnerável. Marina estendeu os braços e o puxou para um abraço apertado, sentindo o corpo dele tremer contra o seu.
Está tudo bem, meu amor. Eu estou aqui. Mamãe está aqui agora. Ela sussurrou, enquanto acariciava os cabelos do filho. Lucas se agarrou a ela como se estivesse se afogando e Marina fosse sua única tábua de salvação. Eles ficaram assim por longos minutos, sem dizer nada, apenas sentindo a presença um do outro. Quando Lucas finalmente conseguiu se acalmar um pouco, Marina afastou-se levemente e segurou o rosto do filho entre as mãos. Foi então que ela realmente olhou para ele, como não havia notado antes. As olheiras profundas, o rosto mais magro, a expressão constantemente cansada. Os sinais estavam todos ali, ela apenas estava ocupada demais para enxergá-los. Lucas, me conta o que está acontecendo. Por favor, filho, fala comigo. Marina pediu, sua voz embargada. Lucas desviou o olhar, envergonhado. Ele abriu a boca algumas vezes, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Marina esperou pacientemente, segurando as mãos dele entre as suas. Eu não sei mais o que fazer, mãe. Lucas finalmente conseguiu dizer, sua voz rouca e baixa. Tudo está muito pesado. A escola, as expectativas, os colegas. Eu acordo todo dia e parece que tem um peso gigante no meu peito. Às vezes eu nem consigo sair da cama. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Como ela não percebeu que seu filho estava sofrendo tanto? Ela sempre perguntava como tinha sido o dia dele, mas Lucas sempre respondia com um "foi normal" ou "tudo bem". E ela sempre com pressa aceitava essas respostas superficiais e seguia para a próxima tarefa da sua lista interminável. Há quanto tempo você se sente assim? Marina perguntou suavemente. Lucas encolheu os ombros, como se estivesse tentando se proteger de alguma coisa. Uns 6 meses, talvez mais. No começo, achei que era só cansaço, sabe? Mas foi ficando pior, muito pior. Ele contou que acordava no meio da noite com crises de ansiedade, o coração disparado e suando frio. Que tinha parado de comer direito porque nada tinha mais gosto. Que havia perdido o interesse em tudo que antes o deixava feliz. Os jogos, os amigos, até mesmo o violão que ganhara de aniversário e mal tinha tocado. Marina escutava cada palavra como se fosse uma faca atravessando seu peito. Como mãe, ela sempre imaginou que saberia instantaneamente se algo estivesse errado com seu filho. Mas a verdade dolorosa era que ela estava tão imersa em suas próprias preocupações, tão focada em pagar as contas e manter tudo funcionando, que havia se desconectado completamente da realidade emocional de Lucas. E a escola? Os professores não notaram nada? Marina perguntou. Lucas deu uma risada amarga. Mãe, na escola eu sou o palhaço da turma, lembra? Todo mundo acha que eu estou sempre bem, sempre feliz. É mais fácil fingir do que explicar o que realmente está acontecendo. Marina pegou o bilhete que estava sobre a escrivaninha com as mãos trêmulas. Ao lê-lo por completo, ela sentiu o mundo desabar ao seu redor. Não era apenas um desabafo, era uma carta de despedida. Lucas estava planejando tirar a própria vida. As palavras escritas ali revelavam uma dor profunda, um sofrimento que vinha sendo nutrido em silêncio há muito tempo. Você estava realmente pensando em... Marina não conseguiu terminar a frase. Lucas baixou a cabeça envergonhado e assentiu levemente. Eu penso nisso todos os dias, mãe. É como se fosse a única forma de fazer essa dor parar. Eu sei que é errado. Eu sei que vai machucar todo mundo, mas às vezes parece ser a única saída. Marina abraçou o filho novamente, dessa vez com mais força, como se quisesse protegê-lo de todos os demônios que o atormentavam. Ela chorava abertamente agora, sem tentar esconder. Chorava pela dor do filho, pela sua própria cegueira, pelo tempo perdido, pelas conversas que não tiveram. Quando conseguiu se recompor minimamente, Marina fez a única coisa que sabia fazer naquele momento: agir. Ela pegou o celular e começou a procurar por ajuda profissional. Encontrou o número do CVV, o Centro de Valorização da Vida,
e também começou a pesquisar psicólogos especializados em adolescentes. Ela não ia deixar seu filho enfrentar isso sozinho, nem por mais um segundo. Nós vamos superar isso juntos, Marina disse com firmeza, segurando o rosto de Lucas. Eu prometo que vou estar aqui de verdade agora. Não importa o que eu tenha que fazer, você é minha prioridade. Sempre foi, mas eu me perdi no caminho. Me perdoa por não ter enxergado. Lucas começou a chorar novamente, mas dessa vez parecia diferente. Havia um alívio visível em seu rosto, como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros. Eu estava com tanto medo de te contar, mãe. Achei que você ia ficar decepcionada comigo, que ia me achar fraco. Fraco? Meu filho, reconhecer que precisa de ajuda é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. Marina respondeu, limpando as lágrimas do rosto dele. Você não está sozinho nisso. Eu não entendo completamente o que você está sentindo, mas vou aprender. Vou estar ao seu lado em cada passo. Marina convenceu Lucas a descer com ela para a sala. Ela preparou um chá quente para os dois e eles sentaram no sofá. Ali, envolto em um cobertor, Lucas começou a abrir seu coração de verdade pela primeira vez em muito tempo. Ele contou sobre o bullying na escola que havia começado de forma sutil e foi se intensificando. Contou sobre as mensagens cruéis que recebia nas redes sociais, sobre os colegas que o excluíam propositalmente, sobre o grupo de WhatsApp onde fizeram piadas sobre sua aparência e sua família. Marina sentia raiva crescer dentro dela a cada revelação, mas se conteve. Aquele momento era para ouvir, não para reagir. Lucas também revelou a pressão absurda que sentia para ter boas notas, para entrar numa boa universidade, para já saber o que queria ser pelo resto da vida. Eu tenho só 16 anos, mãe. Como eu vou saber o que quero fazer para sempre? E se eu escolher errado? E se eu decepcionar todo mundo? Marina percebeu como, sem querer, havia contribuído para essa pressão. Todas as conversas sobre futuro, sobre carreira, sobre sucesso. Ela queria o melhor para o filho, mas acabou criando uma expectativa impossível de ser alcançada. Era muita responsabilidade para os ombros de um adolescente que ainda estava descobrindo quem era. Filho, você não precisa ter todas as respostas agora. E sabe de uma coisa? Eu também não tenho. A vida não é sobre acertar sempre, é sobre tentar, errar, aprender e tentar de novo. E seja o que você decidir fazer, eu vou estar aqui torcendo por você. Marina ficou paralisada na porta por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Lucas ainda não havia percebido sua presença. Ela viu o filho levar as mãos à cabeça, puxando os cabelos com força, enquanto soluçava baixinho. Era uma cena tão dolorosa que Marina sentiu uma pontada aguda no peito, como se alguém estivesse espremendo seu coração com força. Com cuidado, ela entrou no quarto e se ajoelhou ao lado do filho. Lucas levantou o rosto assustado, os olhos vermelhos e inchados, encontrando os dela. Por um momento, ele pareceu uma criança pequena novamente, assustada e vulnerável. Marina estendeu os braços e o puxou para um abraço apertado, sentindo o corpo dele tremer contra o seu. Está tudo bem, meu amor. Eu estou aqui. Mamãe está aqui agora. Ela sussurrou, enquanto acariciava os cabelos do filho. Lucas se agarrou a ela como se estivesse se afogando e Marina fosse sua única tábua de salvação. Eles ficaram assim por longos minutos, sem dizer nada, apenas sentindo a presença um do outro. Quando Lucas finalmente conseguiu se acalmar um pouco, Marina afastou-se levemente e segurou o rosto do filho entre as mãos. Foi então que ela realmente olhou para ele, como não havia notado antes. As olheiras profundas, o rosto mais magro, a expressão constantemente cansada. Os sinais estavam todos ali, ela apenas estava ocupada demais para enxergá-los. Lucas, me conta o que está acontecendo. Por favor, filho, fala comigo. Marina pediu, sua voz embargada. Lucas desviou o olhar, envergonhado.
Ele abriu a boca algumas vezes, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Marina esperou pacientemente, segurando as mãos dele entre as suas. Eu não sei mais o que fazer, mãe. Lucas finalmente conseguiu dizer, sua voz rouca e baixa. Tudo está muito pesado. A escola, as expectativas, os colegas. Eu acordo todo dia e parece que tem um peso gigante no meu peito. Às vezes eu nem consigo sair da cama. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Como ela não percebeu que seu filho estava sofrendo tanto? Ela sempre perguntava como tinha sido o dia dele, mas Lucas sempre respondia com um "foi normal" ou "tudo bem". E ela sempre com pressa aceitava essas respostas superficiais e seguia para a próxima tarefa da sua lista interminável. Há quanto tempo você se sente assim? Marina perguntou suavemente. Lucas encolheu os ombros, como se estivesse tentando se proteger de alguma coisa. Uns 6 meses, talvez mais. No começo, achei que era só cansaço, sabe? Mas foi ficando pior, muito pior. Ele contou que acordava no meio da noite com crises de ansiedade, o coração disparado e suando frio. Que tinha parado de comer direito porque nada tinha mais gosto. Que havia perdido o interesse em tudo que antes o deixava feliz. Os jogos, os amigos, até mesmo o violão que ganhara de aniversário e mal tinha tocado. Marina escutava cada palavra como se fosse uma faca atravessando seu peito. Como mãe, ela sempre imaginou que saberia instantaneamente se algo estivesse errado com seu filho. Mas a verdade dolorosa era que ela estava tão imersa em suas próprias preocupações, tão focada em pagar as contas e manter tudo funcionando, que havia se desconectado completamente da realidade emocional de Lucas. E a escola? Os professores não notaram nada? Marina perguntou. Lucas deu uma risada amarga. Mãe, na escola eu sou o palhaço da turma, lembra? Todo mundo acha que eu estou sempre bem, sempre feliz. É mais fácil fingir do que explicar o que realmente está acontecendo. Marina pegou o bilhete que estava sobre a escrivaninha com as mãos trêmulas. Ao lê-lo por completo, ela sentiu o mundo desabar ao seu redor. Não era apenas um desabafo, era uma carta de despedida. Lucas estava planejando tirar a própria vida. As palavras escritas ali revelavam uma dor profunda, um sofrimento que vinha sendo nutrido em silêncio há muito tempo. Você estava realmente pensando em... Marina não conseguiu terminar a frase. Lucas baixou a cabeça envergonhado e assentiu levemente. Eu penso nisso todos os dias, mãe. É como se fosse a única forma de fazer essa dor parar. Eu sei que é errado. Eu sei que vai machucar todo mundo, mas às vezes parece ser a única saída. Marina abraçou o filho novamente, dessa vez com mais força, como se quisesse protegê-lo de todos os demônios que o atormentavam. Ela chorava abertamente agora, sem tentar esconder. Chorava pela dor do filho, pela sua própria cegueira, pelo tempo perdido, pelas conversas que não tiveram. Quando conseguiu se recompor minimamente, Marina fez a única coisa que sabia fazer naquele momento: agir. Ela pegou o celular e começou a procurar por ajuda profissional. Encontrou o número do CVV, o Centro de Valorização da Vida, e também começou a pesquisar psicólogos especializados em adolescentes. Ela não ia deixar seu filho enfrentar isso sozinho, nem por mais um segundo. Nós vamos superar isso juntos, Marina disse com firmeza, segurando o rosto de Lucas. Eu prometo que vou estar aqui de verdade agora. Não importa o que eu tenha que fazer, você é minha prioridade. Sempre foi, mas eu me perdi no caminho. Me perdoa por não ter enxergado. Lucas começou a chorar novamente, mas dessa vez parecia diferente. Havia um alívio visível em seu rosto, como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros. Eu estava com tanto medo de te contar, mãe. Achei que você ia ficar decepcionada comigo, que ia me achar fraco. Fraco? Meu filho, reconhecer que precisa de ajuda é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer.
Marina respondeu, limpando as lágrimas do rosto dele. Você não está sozinho nisso. Eu não entendo completamente o que você está sentindo, mas vou aprender. Vou estar ao seu lado em cada passo. Marina convenceu Lucas a descer com ela para a sala. Ela preparou um chá quente para os dois e eles sentaram no sofá. Ali, envolto em um cobertor, Lucas começou a abrir seu coração de verdade pela primeira vez em muito tempo. Ele contou sobre o bullying na escola que havia começado de forma sutil e foi se intensificando. Contou sobre as mensagens cruéis que recebia nas redes sociais, sobre os colegas que o excluíam propositalmente, sobre o grupo de WhatsApp onde fizeram piadas sobre sua aparência e sua família. Marina sentia raiva crescer dentro dela a cada revelação, mas se conteve. Aquele momento era para ouvir, não para reagir. Lucas também revelou a pressão absurda que sentia para ter boas notas, para entrar numa boa universidade, para já saber o que queria ser pelo resto da vida. Eu tenho só 16 anos, mãe. Como eu vou saber o que quero fazer para sempre? E se eu escolher errado? E se eu decepcionar todo mundo? Marina percebeu como, sem querer, havia contribuído para essa pressão. Todas as conversas sobre futuro, sobre carreira, sobre sucesso. Ela queria o melhor para o filho, mas acabou criando uma expectativa impossível de ser alcançada. Era muita responsabilidade para os ombros de um adolescente que ainda estava descobrindo quem era. Filho, você não precisa ter todas as respostas agora. E sabe de uma coisa? Eu também não tenho. A vida não é sobre acertar sempre, é sobre tentar, errar, aprender e tentar de novo. E seja o que você decidir fazer, eu vou estar aqui torcendo por você. Naquela mesma noite, Marina ligou para o CVV e conversou longamente com um voluntário. Ele a orientou sobre os próximos passos, reforçou a importância de buscar ajuda profissional imediatamente e a tranquilizou dizendo que ela havia feito a coisa certa ao criar um espaço de escuta e acolhimento para o filho. Marina anotou tudo cuidadosamente, determinada a não falhar mais. Na manhã seguinte, antes mesmo de Lucas acordar, Marina ligou para o trabalho e avisou que precisaria de uns dias de folga por motivos familiares urgentes. Sua chefe, inicialmente resistente, concordou quando Marina, pela primeira vez em anos, foi completamente honesta sobre a situação. Para sua surpresa, a chefe compartilhou que havia passado por algo parecido com a própria filha anos atrás. Quando Lucas desceu para o café da manhã, encontrou a mãe já acordada, com uma lista de psicólogos na mão. Eles passaram a manhã juntos, fazendo ligações, até conseguir uma consulta de emergência para aquela mesma tarde. Marina percebeu o nervosismo do filho e segurou sua mão. Eu vou estar na sala de espera, e quando você sair, vamos conversar sobre o que você se sentir confortável em compartilhar. A primeira consulta foi um marco. Lucas saiu com os olhos vermelhos, mas havia algo diferente em sua postura. Ele parecia um pouco mais leve. No carro, ele contou que a psicóloga havia explicado que o que ele sentia tinha nome: depressão e ansiedade. Não era frescura, não era fraqueza, não era preguiça. Era uma condição real que precisava ser tratada, assim como qualquer outra doença. Marina também marcou uma consulta para ela mesma. Percebeu que, para ajudar o filho adequadamente, ela também precisava cuidar da própria saúde mental e aprender estratégias para lidar com a situação. Na terapia, ela confrontou sua culpa, seu perfeccionismo e sua dificuldade em equilibrar trabalho e vida pessoal. Os dias seguintes foram intensos. Marina reorganizou completamente sua rotina, negociou com o trabalho para ter horários mais flexíveis e, pela primeira vez, colocou limites claros entre vida profissional e pessoal. Ela começou a chegar em casa mais cedo e os jantares voltaram a ser momentos de conexão real, não apenas de alimentação mecânica. Juntos, mãe e filho estabeleceram novos rituais.
Todas as noites, antes de dormir, eles conversavam por pelo menos 15 minutos sobre como tinha sido o dia, os desafios, as pequenas vitórias. Marina aprendeu a fazer perguntas mais profundas, a ouvir verdadeiramente, a criar um espaço seguro onde Lucas se sentisse confortável para se abrir. Marina também foi à escola conversar com a diretora e os professores sobre o bullying. A princípio, houve resistência e negação, mas ela não desistiu. Apresentou provas, insistiu e, finalmente, a escola tomou medidas concretas. Palestras sobre saúde mental foram implementadas, um canal de denúncias anônimas foi criado e os alunos envolvidos no bullying foram responsabilizados. O processo de recuperação de Lucas não foi linear. Houve dias bons e dias muito difíceis. Houve recaídas, momentos de desespero, noites em que Marina ficou acordada ao lado do filho apenas para garantir que ele estava bem. Mas também houve progressos. O primeiro dia em que ele acordou sorrindo, a primeira vez que voltou a tocar violão, o dia em que ele disse que estava feliz por estar vivo. A medicação prescrita pelo psiquiatra, combinada com a terapia regular e o suporte familiar, começou a fazer efeito. Lucas aprendeu técnicas de gerenciamento de ansiedade, estratégias para lidar com pensamentos negativos, formas de se reconectar com o que o fazia feliz. Ele também encontrou um grupo de apoio para jovens com depressão, onde conheceu outras pessoas que entendiam exatamente o que ele estava passando. Marina aprendeu que amor não é apenas estar presente fisicamente, mas emocionalmente também. Que perguntar como você está precisa ser seguido de tempo e disposição real para ouvir a resposta. Que às vezes nossos filhos não precisam de soluções, mas de alguém que simplesmente ouça e valide seus sentimentos. 6 meses depois daquela tarde que mudou tudo, Marina e Lucas estavam em um lugar completamente diferente. Lucas voltou a estudar, fez novos amigos que realmente se importavam com ele e começou a fazer aulas de música, finalmente dando vazão à sua paixão pelo violão. Ainda havia dias difíceis, mas agora ele tinha ferramentas para lidar com eles e, principalmente, não estava mais sozinho. Marina aprendeu a lição mais importante de sua vida. Sucesso profissional não significa nada se você perde quem você ama no processo. Ela continuou sendo uma profissional dedicada, mas agora com limites saudáveis e prioridades claras. E, acima de tudo, ela aprendeu a enxergar verdadeiramente seu filho, não a versão idealizada que ela queria ver, mas o jovem real, complexo e maravilhoso que ele era. Aquela tarde em que Marina chegou mais cedo em casa e flagrou o filho em seu momento mais vulnerável, foi, paradoxalmente, uma bênção disfarçada. Foi o despertar que ambos precisavam. E hoje, quando ela olha para Lucas e vê seus olhos brilhando novamente, Marina agradece por ter chegado a tempo. Porque a história deles poderia ter tido um final muito diferente, mas em vez disso, tornou-se uma história de recomeço, de cura e de amor verdadeiro. Naquela mesma noite, Marina ligou para o CVV e conversou longamente com um voluntário. Ele a orientou sobre os próximos passos, reforçou a importância de buscar ajuda profissional imediatamente e a tranquilizou dizendo que ela havia feito a coisa certa ao criar um espaço de escuta e acolhimento para o filho. Marina anotou tudo cuidadosamente, determinada a não falhar mais. Na manhã seguinte, antes mesmo de Lucas acordar, Marina ligou para o trabalho e avisou que precisaria de uns dias de folga por motivos familiares urgentes. Sua chefe, inicialmente resistente, concordou quando Marina, pela primeira vez em anos, foi completamente honesta sobre a situação. Para sua surpresa, a chefe compartilhou que havia passado por algo parecido com a própria filha anos atrás. Quando Lucas desceu para o café da manhã, encontrou a mãe já acordada, com uma lista de psicólogos na mão. Eles passaram a manhã juntos, fazendo ligações, até conseguir uma consulta de emergência para aquela mesma tarde.
Marina percebeu o nervosismo do filho e segurou sua mão. Eu vou estar na sala de espera, e quando você sair, vamos conversar sobre o que você se sentir confortável em compartilhar. A primeira consulta foi um marco. Lucas saiu com os olhos vermelhos, mas havia algo diferente em sua postura. Ele parecia um pouco mais leve. No carro, ele contou que a psicóloga havia explicado que o que ele sentia tinha nome: depressão e ansiedade. Não era frescura, não era fraqueza, não era preguiça. Era uma condição real que precisava ser tratada, assim como qualquer outra doença. Marina também marcou uma consulta para ela mesma. Percebeu que, para ajudar o filho adequadamente, ela também precisava cuidar da própria saúde mental e aprender estratégias para lidar com a situação. Na terapia, ela confrontou sua culpa, seu perfeccionismo e sua dificuldade em equilibrar trabalho e vida pessoal. Os dias seguintes foram intensos. Marina reorganizou completamente sua rotina. Negociou com o trabalho para ter horários mais flexíveis e, pela primeira vez, colocou limites claros entre vida profissional e pessoal. Ela começou a chegar em casa mais cedo, e os jantares voltaram a ser momentos de conexão real, não apenas de alimentação mecânica. Juntos, mãe e filho estabeleceram novos rituais. Todas as noites, antes de dormir, eles conversavam por pelo menos 15 minutos sobre como tinha sido o dia, os desafios, as pequenas vitórias. Marina aprendeu a fazer perguntas mais profundas, a ouvir verdadeiramente, a criar um espaço seguro onde Lucas se sentisse confortável para se abrir. Marina também foi à escola conversar com a diretora e os professores sobre o bullying. A princípio, houve resistência e negação, mas ela não desistiu. Apresentou provas, insistiu e, finalmente, a escola tomou medidas concretas. Palestras sobre saúde mental foram implementadas, um canal de denúncias anônimas foi criado e os alunos envolvidos no bullying foram responsabilizados. O processo de recuperação de Lucas não foi linear. Houve dias bons e dias muito difíceis. Houve recaídas, momentos de desespero, noites em que Marina ficou acordada ao lado do filho apenas para garantir que ele estava bem. Mas também houve progressos. O primeiro dia em que ele acordou sorrindo, a primeira vez que voltou a tocar violão, o dia em que ele disse que estava feliz por estar vivo. A medicação prescrita pelo psiquiatra, combinada com a terapia regular e o suporte familiar, começou a fazer efeito. Lucas aprendeu técnicas de gerenciamento de ansiedade, estratégias para lidar com pensamentos negativos, formas de se reconectar com o que o fazia feliz. Ele também encontrou um grupo de apoio para jovens com depressão, onde conheceu outras pessoas que entendiam exatamente o que ele estava passando. Marina aprendeu que amor não é apenas estar presente fisicamente, mas emocionalmente também. Que perguntar como você está precisa ser seguido de tempo e disposição real para ouvir a resposta. Que às vezes nossos filhos não precisam de soluções, mas de alguém que simplesmente ouça e valide seus sentimentos. 6 meses depois daquela tarde que mudou tudo, Marina e Lucas estavam em um lugar completamente diferente. Lucas voltou a estudar, fez novos amigos que realmente se importavam com ele e começou a fazer aulas de música, finalmente dando vazão à sua paixão pelo violão. Ainda havia dias difíceis, mas agora ele tinha ferramentas para lidar com eles e, principalmente, não estava mais sozinho. Marina aprendeu a lição mais importante de sua vida. Sucesso profissional não significa nada se você perde quem você ama no processo. Ela continuou sendo uma profissional dedicada, mas agora com limites saudáveis e prioridades claras. E, acima de tudo, ela aprendeu a enxergar verdadeiramente seu filho, não a versão idealizada que ela queria ver, mas o jovem real, complexo e maravilhoso que ele era. Aquela tarde em que Marina chegou mais cedo em casa e flagrou o filho em seu momento mais vulnerável, foi, paradoxalmente, uma bênção disfarçada.
Foi o despertar que ambos precisavam. E hoje, quando ela olha para Lucas e vê seus olhos brilhando novamente, Marina agradece por ter chegado a tempo. Porque a história deles poderia ter tido um final muito diferente, mas em vez disso, tornou-se uma história de recomeço, de cura e de amor verdadeiro.